Olá, boa tarde. Sinta-se convidado, sinta-se convidada a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, programa transmitido pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para outras cidades brasileiras, para outros estados brasileiros e para outros países e outros continentes também, por que não? No programa de hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos mais importantes do agronegócio e da economia regional em São José do Rio Preto, da economia brasileira de um modo geral, sobre a eveicultura, sobre o cultivo de seringueiras. A região de Rio Preto é uma das mais importantes do estado de São Paulo e do Brasil nessa cultura, nessa vertente do agronegócio, e está preparando agora a realização de um evento a partir do dia 24 até 26 aqui em São José do Rio Preto. Sobre esse evento, sobre o momento do mercado vivido pela eveicultura, que é a produção de látex, o plantio de seringueiras, nós estamos tendo a honra de receber aqui o Diogo Marques de Azevedo Esperante, eveicultor e atual presidente interino do Conselho Deliberativo da APABOR, Associação dos Produtores aqui na nossa região, e além disso, escalado como diretor de divulgação da associação. Diogo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu queria começar que a gente dissesse como é que está o mercado hoje. Algum tempo atrás a gente ouviu algumas queixas, rumores de queixas, vai ter problema, vai ter gente... Chega-se a prever o pior, vai ter gente que não vai aguentar no mercado, vai perder a força, etc. As crises acontecem, normalmente elas passam, a vida continua, mas o fato é que tem que se enfrentar as crises, há momentos em que tem que se enfrentar a crise. Eu queria que você nos fizesse uma radiografia do momento, como é hoje o mercado da seringueira, o mercado da borracha, aqui em São José do Rio Preto. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Sim, muito obrigado pelo convite. Bom, em relação ao mercado, a gente teve agora, sobretudo no ano de 2014, um período muito difícil. De fato, o produtor sentiu aí os efeitos do que foi uma crise mundial. Tá? Então o preço não caiu só aqui no Brasil. Na verdade, o Brasil hoje ele é um tomador de preço, a gente chama, no mercado. Isso quer dizer o quê? O preço da borracha ele é definido lá fora. O Brasil não decide esse preço. Ele não decide, Ele é um pequeno produtor, a gente tem aí 1% só da produção mundial. A grande parte da produção mundial de borracha ela acontece no Sudoeste Asiático. Bom, o que aconteceu? Em meados da década passada, década de 2000, a gente teve uma plantação em excesso. Então, os países do Sudeste Asiático plantaram muita seringueira. E aí, quando essa seringueira entrou em produção, foi exatamente quando o preço estava lá em cima, Acho que todo mundo lembra aí, quem é eveicultor lembra, mais ou menos ali em 2011, 2012, a gente teve preços recordes, $5.000 a tonelada na Bolsa Internacional. Bom, o que aconteceu com essas seringueiras então que começaram a entrar em produção? Elas se juntaram a todas aquelas seringueiras que já vinham produzindo e que estavam no plano de serem cortadas, porque já estavam velhas, Só que com um preço muito bom, aí foi de pé a ponta, Aí se produziu com a nova, com a velha, e isso deu uma hiperprodução no mercado. Então passou 2011, 2012, 2013... o nosso estoque mundial foi subindo. E como toda commodity, quando você tem um estoque mundial muito alto, os preços caem na bolsa. E aí foi o que aconteceu com a gente. Então, em 2014 o preço foi lá embaixo, a gente teve uma ação muito rápida, muito eficiente da associação da APABOR, junto ao Ministério da Agricultura, em colocar em ação a garantia do preço mínimo. Isso para quê? Para ajudar o produtor a manter ali, vamos dizer assim, a estabilidade da sua renda no campo. Nós estamos falando de uma garantia de R$2 por quilo de borracha natural, é isso mesmo? Como é que é isso? Isso. Então, o preço no campo no ano passado chegou a R$1,40 o quilo. Com a garantia dos R$2, o produtor, então, seguindo o procedimento estabelecido pelo governo, o produtor tinha acesso a um subsídio que pagava a ele a diferença. Isso aí com certeza ajudou muita gente, muitos produtores aí, principalmente pequenos produtores que sofrem mais com essa variabilidade de renda, produtores até familiares, como a gente tem os parceiros, os seringueiros, realmente foi um diferencial muito grande. Final de 2014, outra ação também da associação que foi importante, foi colocar junto com o Ministério a renovação dessa política. Porque tudo isso aí demanda também um trabalho lá em Brasília, junto com o Ministério, tem que se apresentar propostas. Então tudo isso a associação fez em tempo recorde, conseguimos,
E estamos aí até hoje com os leilões acontecendo, os produtores já começaram a receber, tá, o subsídio, demora aí um tempo. A gente entende até que tem que ser mais rápido. Esse dinheiro tem que chegar logo, não pode demorar tanto assim. Está demorando muito até, na nossa opinião, tá? Mas a gente tem apoiado o pessoal da Conab e mesmo os produtores para que a gente consiga fazer com que isso chegue logo, esse dinheiro chegue logo na conta do produtor. Entendi. Bom, o panorama geral hoje, o Brasil ainda é um grande importador de borracha, né? Ele precisa de importar a produção dele, que equivale a 1% da produção mundial, é insuficiente para o Brasil. Aliás, é muito pouco, né? Precisa de importar bastante, né? Quais são os grandes exportadores? Quem exporta para o Brasil? Da onde que vem essa borracha? E essa questão de preço, então, que não é, você explicou agora, não é decidido pelo Brasil, o Brasil é um tomador de preço, né? Paga o que eles estão pedindo lá e tem que fazer isso. Como é que está, nesse momento agora, a borracha está muito cara para o exportador, para o importador. Aí nós temos aqui o caso do custo Brasil, né? Para o Brasil é tudo complicado. Eu queria que você explicasse essa mecânica toda, Diogo. Sim, pode ser? Muito interessante essa sua pergunta, porque isso aí expõe realmente qual que é o nosso grande calcanhar de Aquiles hoje na produção de borracha no nosso país. Então, como você bem colocou, a gente produz apenas 1% da produção mundial, e isso atende só 30% do que a indústria nacional consome. Então, como você bem disse, a indústria tem que importar 70% de tudo que ela consome para fazer jus às suas demandas internas aqui. Basicamente, nós estamos falando de pneumáticos, né? De pneu para automóvel, de caminhão e trator, etc. Sim, basicamente pneumáticos. Isso aí hoje é 80% do nosso mercado, né, de consumo. Agora, a gente tem também farmacêuticas, a gente tem indústrias alimentícias, a gente tem indústria de mineração. Todas essas indústrias utilizam borracha. Em menor volume do que a pneumática, realmente, mas utilizam também. E isso aí cria um desequilíbrio na balança comercial do nosso país, obviamente, porque essas indústrias todas estão trazendo lá de fora esses produtos, quando a gente aqui no Brasil tem condições e tem área disponível, áreas, por exemplo, de pasto degradado, áreas de culturas ineficientes, que a gente poderia estar colocando a EVeicultura e aí fazendo frente aí a um sonho. Até um sonho, eu posso dizer, da própria Pabor, que todo o seu histórico vem batalhando muito por isso, que é chegar à autossuficiência, que seria o Brasil não ter que importar borracha, né? A gente poderia chegar lá. A gente está longe. A gente teria que hoje triplicar a nossa área produtiva para chegar nisso. Qual que é o problema? O que impede a gente de conseguir, né, esse feito? Basicamente a gente tem, como você colocou, um custo Brasil, né? Hoje o custo Brasil, ele, na nossa competitividade internacional, ele está muito focado no custo de mão de obra, né? A gente tem lá fora $5 que são gastos por dia com a mão de obra. Aqui a gente paga 20, né? Aí isso não quer dizer que temos que diminuir o ganho do nosso trabalhador. Pelo contrário, a gente tem que manter, se puder melhorar. Agora a gente precisa de uma compreensão, tanto da indústria como do governo, de que o nosso setor é estratégico e a gente não pode trabalhar com o mesmo preço que eles trabalham lá no Sudoeste Asiático. Né? A gente tem que trabalhar com preço diferenciado porque a gente emprega. Essa é a diferença. Emprega muito. A cada 5 hectares, a gente tem uma pessoa trabalhando num seringal. Enquanto uma média da agricultura industrial é uma pessoa a cada 100 hectares. A agricultura familiar, algodão orgânico, por exemplo, é uma pessoa a cada 10 hectares. Então, realmente, a gente é uma cultura que emprega muito. Se falar na cana, então, as diferenças devem ser ainda mais expressivas. Sim, porque a gente, com certeza, se você precisa, a gente tem um modo de produção que é estritamente mecânico, depende da mão de obra especializada, não é qualquer um que sai cortando seringueira aí, né? O caboclo tem que ter uma experiência, tem que ter um treinamento. E a gente, a cada 5 hectares, está empregando uma pessoa com um salário em torno de R$1.500 a R$1.800 por mês, com preços atuais, preços mínimos de R$2. Então, eu acho que é um setor que é muito estratégico para a indústria, para o governo, para a sociedade em geral. Sem dúvida. E a região de Rio Preto, a região noroeste do estado de São Paulo, em que papel que ela está desempenhando nesse concerto e nesse grande esforço? É uma grande produtora brasileira, está situada assim? Tem havido crescimento, tem havido risco de
de decréscimo da produtividade, da produção, etc. Como é que é isso? Como é que a região está, Diogo? Olha, a região de Rio Preto, ela tem um destaque nacional. A gente até brinca, a gente chama Rio Preto de a capital nacional da borracha, e de fato é. Tá? Não só porque a gente tem aqui 56% aqui da produção nacional, aqui no Noroeste Paulista, né? Mas a gente tem as principais beneficiadoras do mercado, estão todas instaladas aqui na nossa região. Então isso é importante destacar, porque aí a gente está falando de grande parte aí do beneficiamento nacional da borracha, está aqui na região de São José do Rio Preto. O que é o beneficiamento? Prepara a borracha para ser utilizada pela indústria. É um elo muito importante, sem ele não existe setor, né? O nosso setor não existiria. É um elo que é agregado lá à nossa associação também de produtores, somos associação de produtores e beneficiadores. Então, tudo isso para dizer que São José do Rio Preto é a capital nacional da borracha. Sem dúvida. E um último assunto em relação a isso, qual tem sido a preocupação da APABOR, por exemplo, em relação ao manejo dos seringais? Quer dizer, essa eu imagino que seja uma grande preocupação, porque depende muito da longevidade da produtividade da planta, não é isso? Se não manejar direito, se não sangrar da maneira correta, eu sei que isso é uma coisa muito técnica, muito delicada, mas hoje a nossa região já está à altura disso, a mão de obra já é realmente habilitada para desempenhar essa função com precisão. Olha, colocando em números aí, para fazer um comparativo, tá? O Brasil hoje tem em torno aí de 1.200 quilos de borracha seca por hectare. Esse é um número que a gente usa no mercado, comparativo. É um número bom, é uma produtividade boa. A gente tem um potencial de chegar a mais, né? Até 1.800 quilos de borracha seca por hectare. Só que para isso tudo é isso que você falou agora, depende de um trabalho técnico, né? Depende de uma série de preceitos, né, que tem que ser observados no campo, mas hoje a gente não tem, vamos dizer assim, uma área produtiva deficitária, não. A gente tem realmente, inclusive temos fazendas aí que são destaques nacionais e até mundiais na qualidade da sua produção, na qualidade do seu produto, e aí de fato isso é muito estratégico, porque a diferença de um trabalhador que sangra uma seringueira com conhecimento e às vezes de um trabalhador iniciante, às vezes chega a 50%. Puxa. Então essa realmente nós somos, a gente costuma brincar que o seringueiro, ele custa em torno aí de 30%, 40% do faturamento bruto da nossa produção, né? Você, é bastante, né? Bom, é bastante, mas se você não tiver ele, aí você tem zero de produção, o seu faturamento bruto é zero. Então ele é um fator crítico da produção, né? E é isso que a gente hoje está vendo que é o calcanhar de Aquiles aí, do nosso setor, é a mão de obra. Porque a gente, aí pegando um gancho numa pergunta que você fez, a gente tem perigo de diminuir a produção aqui, talvez agora com a crise e tal? Na verdade não. A gente teve nos últimos anos um aumento da área plantada, não só em São José do Rio Preto, algumas outras áreas do entorno, aqui sul do Triângulo Mineiro, a gente teve muitos produtores riopretanos que compraram terras nessas regiões, plantaram seringueira, vendo a oportunidade. Então a gente tem esses seringais todos agora para abrir painel, que demoram 7 anos, né? Isso. Esses seringais agora abrindo painel, eles vão aumentar a produção aqui da nossa região, a produção nacional, e a gente tem que estar muito atento a esse momento agora, porque de fato a gente não tem mão de obra suficiente hoje especializada para atender essa demanda. Então é muito importante a gente investir agora em formação, a gente investir agora num sistema realmente eficiente, que aumente aí o número de trabalhadores especializados para essa cultura. E a produção de mudas, essa também é uma preocupação? A nossa região também produz, é autossuficiente, digamos, na produção de mudas, tem também essa preocupação? Porque, como você disse, a seringueira é alguém quem decidir entrar na eveicultura vai plantar agora e começar a produzir daqui a 7 anos, né? Sim. Quer dizer, você consegue vislumbrar com alguma antecedência se há uma tendência de crescimento, de estabilização, enfim. Como é que está isso? A questão da produção de mudas e a questão da intenção de plantio para os próximos anos aqui na região, Diogo? Olha, infelizmente, todos os mercados, acho que até por um acaso aí da psicologia humana, né? A gente sempre escuta que o bom é entrar na baixa, né? Só que todo mundo entra na alta. Infelizmente isso acontece. Então o que aconteceu? Nos últimos anos, a gente tem aí uma paridade do preço da muda,
né? E aí, respondendo a sua pergunta, a gente tem autossuficiência sim. São Paulo produz aí 80%, 90% das mudas do país. Então, na verdade, a gente exporta muda para os outros estados. Só que a gente veio nos últimos anos aí com uma paridade da muda com o preço da borracha. Então você imagina, o preço da borracha em alta nos últimos anos, a muda estava cara até, né? Claro. R$8, R$7 você escutava por aí. Bom, aí o preço da borracha, e todo mundo querendo plantar, e plantou-se muito, né? Aí o preço da borracha agora caiu. O preço da muda, naturalmente, também caiu. E ninguém quer plantar. Então o preço da muda hoje está R$2,50, R$3. Só que as pessoas estão com medo de plantar, porque elas falam, poxa, mas está tendo uma crise. E aí o que é importante que o aveicultor e a pessoa que está interessada em investir em aveicultura tem que pensar, essa é uma cultura de longo prazo. Então quando eu penso em plantar, eu tenho que pensar assim, bom, eu vou entrar agora porque está na baixa e a muda está barata. Daqui a 7 anos é um ciclo, né? Então a gente tem um ciclo de crise agora, depois a gente tem um novo ciclo de alta. Claro. Eu vou abrir o meu seringal no próximo ciclo de alta. É essa a programação que o produtor tem que fazer. Isso, quase que uma visão estadista, né? Eu tenho a impressão que o produtor, o aveicultor, tem quase que um estadista. Ele é um produtor meio diferente dos outros. Ele não pode pensar para amanhã cedo. Sim. E mais do que isso, ele tem que pensar em gerações. Porque a gente está falando de uma cultura de longo prazo. Então, os primeiros seringais comerciais do estado de São Paulo, eles foram plantados na década de 60, década de 70, por aveicultores que tiveram essa visão. Então, eu pessoalmente administro hoje uma fazenda da minha família, família da minha esposa, né, que foi plantada na década de 60. Então, foram já 3 gerações, né, que investiram. É mais ou menos como até o cara que planta a azeitona para fazer o azeite, né? Ele demora 7 anos para produzir, depois produz por 120 anos. No caso da seringueira, produz por uns 40, 50. Olha, a gente tem lá, então, em situação aqui depende comercial... Depende do manejo, voltamos a falar nisso, né? Depende do manejo. A gente tem lá, por exemplo, em Colina, né, uma das fazendas mais antigas comerciais do estado de São Paulo, ela tem por volta de 60 anos. E tem árvores que foram plantadas em 1958 que ainda estão em produção. Aí você fala assim, bom, mas a produção já está baixa, já tem área que está replantando realmente. Só que o que acontece? Temos que entender que essa área foi explorada com tecnologia da década de 60, de 70. Foi plantada com tecnologia da década de 60, de 70. A tecnologia também mudou. Então, a tecnologia hoje de plantio, de clone que a gente tem, e de exploração, eu acho que pode levar a seringueira para até mais do que 40, 50 anos. Porém, o que a gente tem? Daqui a 40, 50 anos, você imagina o que vai acontecer com o mercado de madeira no mundo. Não vai ter madeira, né? É um recurso que está se esgotando. Exato. A seringueira, ela no Sudoeste Asiático já é utilizada como madeira de reflorestamento, né? Quem sabe daqui a 40 anos eu não corte o meu seringal por causa da produção dele, porque ainda vai estar boa, mas eu corte porque o preço da madeira vai estar mais atraente do que o preço que eu vou conseguir com ele na borracha. É uma boa perspectiva para o produtor, desde que pensada a longo prazo, né? Na verdade é isso. Longo prazo. Puxa, que bacana. Bom, para finalizar essa questão de mercado ainda, nós abordamos essa questão do preço importado, né, o preço que vem de fora, etc. Mas tivemos também problemas locais, né, problemas regionais. Tivemos uma crise hídrica, talvez sem precedentes aqui no Sudeste brasileiro, na região de Rio Preto também, e isso afetou a produção, né, a quantidade de produção da seringueira, é isso mesmo? Sim. Bom, como todo setor de produção primária, né, a gente está exposto às intempéries climáticas. E com a seringueira no ano passado não foi diferente. A gente teve, vamos colocar em termos de ano calendário, a gente teve no início do ano passado um mês de fevereiro muito seco. Eu acho que todos aqui se lembram o que aconteceu em fevereiro de 2014, né? Foi um mês muito seco. Isso aí deu um impacto. Bom, estamos falando de safra, porque a nossa safra ela é diferente do ano calendário. Claro. Nossa safra vai de setembro a julho. Então estamos falando da safra 2013 ainda. Na safra 2014, a gente teve o quê? Um atraso nas chuvas. Então agora no final do ano passado, todo mundo esperando aquela chuva de novembro, de dezembro, que não veio. Então isso aí afetou a gente realmente. E agora as chuvas vieram mais agora para esse mês de março, abril, que não é usual. Então a gente percebe que tiveram seringais que sofreram com isso, tiveram seringais que sofreram também com a falta de mão de obra, por esses temas que a gente explorou anteriormente.
Então, a gente tem algumas coisas aí que a gente consegue agir, né, conseguir com que o governo ajude a gente, principalmente em relação a preço, o governo federal fazendo a sua parte. Agora, com relação a esse desencontro de produção por acaso de intempérie climática, isso aí é uma coisa que a gente tem que conversar com o governo estadual. Ou com São Pedro, né? Porque senão não dá para... Mas é o governo estadual, de fato, que tem a prerrogativa de atender o produtor. Entendi. Nesse momento em que ele se vê aí afetado por São Pedro. Exatamente. Bom, conversar com São Pedro em termos objetivos quanto esse, não vai ser possível, mesmo para a Apabor, mesmo com uma entidade tão forte quanto a Apabor. Mas todas as outras questões que você analisou aqui agora podem ser tratadas em âmbito de associação, de coletividade, etc. E é o que tem sido feito. E é nesse contexto que se insere a realização de 24 a 26 de junho, em São José do Rio Preto, de uma programação dedicada a promover o intercâmbio científico-tecnológico de mercado entre os diferentes segmentos que compõem a cadeia produtiva da borracha. O que vai acontecer, então, de 24 a 26, aqui em São José do Rio Preto? Vai ser no Complexo Cultural da Swift, em Rio Preto, não é isso? Isso. Qual é o evento? O que é que vai acontecer? Quem pode se inscrever? Como é que é isso? Fala um pouco, Diogo. A gente vai ter o Congresso Brasileiro de Veicultura. Hoje, esse é um evento que eu diria que se inscreve aí dentre os mais importantes do nosso setor. Tá? É um evento nacional, é um evento que já foi realizado em outros estados, então ele já passou pela Bahia, já passou pelo Espírito Santo e agora ele está chegando aqui em São Paulo e mais especificamente São José do Rio Preto. Nada mais justo do que chegar numa das maiores regiões produtoras do Brasil. Sim, né? Na capital da borracha, né? Então, esse evento está vindo agora aqui para São José do Rio Preto, na semana que vem, a partir do dia 24. E existem alguns destaques interessantes a se fazer. A Apabor, acreditando, né, na importância desse evento, está patrocinando o evento, que está sendo organizado pela Sedagro, que é uma instituição lá de Espírito Santo, e nós estamos então patrocinando o evento, teremos um stand lá e temos aí mais algumas coisinhas que trazendo para o nosso associado algumas facilidades. Então o evento acontece dia 24, 25 e 26 lá na Swift, como você destacou, e a gente preparou para o associado Apabor um ambiente de inscrição exclusivo. Então o associado Apabor ele pode entrar lá no site e fazer a sua inscrição por cartão de crédito, por depósito bancário, então algumas facilidades. E ele tem um desconto. Ele vai ter um desconto na hora de fazer até amanhã, fazendo a sua inscrição até amanhã, ele tem um desconto na sua inscrição. O site todo mundo sabe, mas vamos confirmar, www.eveicultura.com.br, esse mesmo. É o .org.br, né? .org.br. Então, eveicultura.org.br. No site da Apabor também, apabor.org.br, a gente tem mais alguns detalhes. E todo produtor que quiser participar, eu acho que deve estar muito atento, porque a gente vai ter algumas palestras ali importantíssimas. A gente tem no início, no dia 24, logo após a abertura, a gente tem uma palestra do Fernando Guerra, que é um diretor da Apabor, é um diretor executivo da Abrabor, que é a Associação Nacional, e ele vai estar falando sobre associativismo, né? E como a história do associativismo na veicultura, ela se confunde com a história da Apabor, inevitavelmente ele vai falar um pouco também das ações da Apabor, que ele esteve à frente aí nos últimos anos. Então essa é uma palestra que tem um destaque interessante, né? A gente vai ter outras celebridades, tem o próprio Heiko Rossmann, que também é nosso diretor executivo, num painel sobre mercado, isso que a gente estava falando aqui agora. A gente tem o Cássio Scomparin, que é o diretor técnico da Michelin, da América Latina, vai estar presente nesse painel, falando sobre mercado. O Cássio também é um integrante, né, como agrônomo, é um integrante lá do nosso comitê técnico da Apabor. Tá? E a gente tem aí celebridades como o Zé Fernando Benezzi, o Adonias Castro, o Paulo Gonçalves, que para o pessoal da seringueira já são nomes aí tarimbados, que são aí os grandes estudiosos aí no que diz respeito à genética e melhoramento da seringueira. Tá? Isso aí já no segundo dia. E para finalizar, no último dia, eu acho importante fazer um destaque de uma palestra que a gente vai ter, do Dr. José Antônio Pacote.
O Dr. José Antônio Pacote é um desembargador do trabalho, aposentado, e que ele vai falar sobre relações trabalhistas na EVEicultura, que é um tema que é muito sensível para o nosso setor, e pela primeira vez, vamos dizer assim, a gente vai ter uma pessoa do lado dando a sua visão do lado de lá. Geralmente a gente tem um advogado de defesa, né, falando o que ele acha, como é que tem que ser, o que o produtor tem que tomar cuidado quando faz o seu contrato de trabalho, o seu contrato de parceria. Dessa vez a gente vai ter um desembargador do trabalho dando a sua visão. Então, assim, é uma palestra que o produtor não pode perder. Uma visão do outro lado do balcão, sem dúvida, é fundamental, né? E quais são as grandes questões em relação a isso, em relação às relações de trabalho? Hoje, o método normalmente é o de parceria, o seringueiro ali, a pessoa que vai trabalhar, envolve a família dele também nessa questão. Como é que funciona isso? Esse é o quadro geral, por exemplo, em nossa região, Diogo? Sim, principalmente no que diz respeito a São Paulo, a gente tem uma tradição aqui da parceria, né? A parceria é uma instituição referendada pelo Estatuto da Terra. Então, o que acontece? A gente, quando fala de parceria, a gente fala de algumas especificidades. Claro. Então, a parceria, ela é um contrato feito em percentuais, né? Então, ela é diferente de um arrendamento. Um arrendamento é um fixo mensal que a pessoa paga lá por utilizar a terra, para o proprietário. Assume a parceria risco, não. etc. A parceria, né, como o próprio nome diz, é o proprietário e o agricultor, o produtor rural, se unindo para explorar aquela terra e dividindo percentualmente os ganhos, né? Então, o que tem acontecido em alguns casos? Parcerias que são feitas, mas que depois são levadas como se fosse uma relação de trabalho. É aí que a gente tem o problema. Que quando isso bate lá, numa reclamação trabalhista, o juiz está querendo ver assim, teve um vínculo trabalhista estabelecido? O que é vínculo trabalhista? Teve uma onerosidade, ou seja, o produtor pagava do bolso dele pro seringueiro, o produtor tinha um mando, né? Ele dava ordens, ele definia horário de trabalho. Certo. Se fez isso, tem vínculo. Enfim, todas essas questões que, quando o produtor vai fazer a sua parceria, ele tem que tomar cuidado. Claro. Ele não pode incorrer no erro de fazer uma parceria e tratar ela como CLT. Se ele trata como CLT, ele tem que fazer a CLT. Se não fizer, depois o juiz vai condenar ele a pagar os valores devidos, né? Então é isso que a gente tem chamado a atenção para o nosso associado, que ele tem que fazer uma parceria de verdade ou uma CLT de verdade. O que ele tem que tomar cuidado é para não ficar no meio. Existe quem prefira a CLT, por exemplo? Sim, existem propriedades, por exemplo, que até por questão regional não conseguem trabalhar com a parceria e vão para a CLT. O que acontece na CLT? Você tem um custo fixo maior, porque o seu custo é fixo. Claro. Na parceria é percentual, né? Então, você tem que ter uma alta produtividade, você tem que trabalhar muito atento ao dia a dia do seringueiro. Existem fazendas que trabalham só na CLT, são rentáveis? São. No momento agora de preço mais baixo, fica mais difícil para elas? Fica muito mais difícil, claro. Porque você tem que pagar uma série de encargos, você tem que... Mas existem fazendas que pagam, porque sabem que agora a gente está num momento de crise, mas daqui a 2, 3 anos a gente tem um momento que retorna o preço e ele consegue reaver esse investimento. Então, é uma questão estratégica aí e também de capacidade de financiamento de cada propriedade, né? Sim. E vai muito aí da região. Tem região que a pessoa quer fazer a CLT, só que a tradição local é de parceria. E aí os funcionários não aceitam trabalhar como funcionários e preferem trabalhar como parceiros. Então, a gente sempre tem que avaliar caso a caso, região a região. Muito importante ver o entendimento da turma de juízes do trabalho da região. Tem região em que eles reconhecem a parceria, tem região que eles não reconhecem a validade da parceria. Então, eu acho que tudo isso, nessa palestra, a gente vai ter oportunidade de escutar de um especialista. Importante é conversar sobre isso, né? Aparecer as soluções, etc.
Sim, com certeza. Muito importante, sem dúvida nenhuma. Bom, certamente para conversar sobre esse assunto a gente ficaria horas e horas conversando, porque realmente o tema é muito abrangente, muito importante. E para a nossa região, para o agronegócio de nossa região, é vital, né? Quer dizer, a eveicultura em nossa região é uma, você já explicou, é uma das mais expressivas do Brasil aí. Então, a presença desse ramo de atividade nos nossos campos aqui do lado, a gente andando de carro pela rodovia, a gente percebe, o cenário é fácil de identificar, né? As seringueiras, etc., diferente de outras culturas que já crescem muito na região, mas a seringueira é muito presente também. Então, que bacana a iniciativa da APABOR de patrocinar um evento como esse, que vai acontecer então dia 24 a 26, semana que vem, na Swift aqui em Rio Preto. O associado à APABOR tem um desconto, né? Mas pode se inscrever pelo site. Já agora, por exemplo, já pode entrar no site e se inscrever. E vem gente de fora também, além dos palestrantes, vem produtores de fora também. Você tem alguma ideia em relação a isso, Diogo? Sim. Na verdade é um evento nacional, como nas outras edições. A gente vê que o pessoal se mobiliza dos outros estados para vir. Então a gente está contando aí com a presença de muitos eveicultores de outros estados que vão vir prestigiar aí. Eu acho um evento que é imperdível para quem está no setor ou quem está interessado em entrar, saber mais um pouquinho também sobre a eveicultura. Tá certo. Deixa eu uma última pergunta, Diogo. Quem é o produtor de seringueira, de borracha hoje, o produtor dessa área hoje, na nossa região? São grandes proprietários, são pequenos proprietários, eles se associam em algum momento para que a área fique mais viável? Como é que é isso? Já existe, tem vários modelos também nesse aspecto? A gente tem uma heterogeneidade muito grande. Porém, o que eu acho importante destacar é que mesmo nas propriedades em que a gente tem grandes proprietários, né, porque a gente tem pequenas propriedades também, temos assentamentos. Então temos assentamentos sem terra com produtores que plantaram seringueira, porque é uma cultura que é muito interessante para esse modelo também, assentamento. A gente tem produtores que têm outras culturas na sua propriedade e resolvem pegar uma areazinha, talvez uma área de baixada, que a colheitadeira da cana não conseguia colher, ele foi lá e plantou uma seringueira. E a gente começa a ter agora os eveicultores, mesmo por princípio. Por vocação. Fazenda inteira, por vocação, ele plantou seringueira. Só que mesmo nessas propriedades um pouco maiores, é interessante destacar que a gente tem nelas pequenos produtores familiares, que são os parceiros. Então é interessante o setor da borracha. Esse outro dia eu escutei de um diretor de uma corretora, quando a gente falava sobre preço mínimo, ele falou assim, o interessante da borracha é que o governo, com muito pouco dinheiro, consegue ajudar muita gente. Porque o nosso mercado, o nosso setor, ele tem essa característica, ele tem muita gente envolvida. Sem dúvida. Diogo, eu queria agradecer muito a sua presença, desejar sucesso total no Congresso, né, que acontece a semana que vem em São José do Rio Preto, de deixar à vontade, para se você quiser destacar mais alguma coisa que não tenha sido falado no nosso programa, esteja à vontade, por favor, mas sobretudo receba os nossos agradecimentos pela sua presença aqui no Opinião Cidade, tá bom? Ok, muito obrigado pelo convite. Eu queria destacar para o produtor que realmente aproveite, não perca a oportunidade de fazer a sua inscrição nos sites que a gente passou aqui, eveicultura.org.br, o apabor.org.br. Vai até amanhã, é muito importante a presença, e estando lá no Congresso, não deixem de passar no nosso stand da APABOR, conhecer um pouquinho mais sobre a associação, porque a gente está trabalhando. A gente está semana a semana trabalhando, estamos lá em Brasília, estamos nos outros estados junto da Abrabor, estamos aqui em São José do Rio Preto, todo o Noroeste Paulista, fazendo realmente um trabalho para que esse setor, que é um setor que traz tantos benefícios para a sociedade, ele possa ter um futuro brilhante aí nos próximos anos. Obrigado pela presença, sucesso no Congresso. E volte sempre para a gente continuar conversando sobre assuntos tão importantes quanto esse, viu, Diogo? Tá ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco na sequência do Opinião Cidade. Até já.
A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. No coração do principal eixo viário e ponto de maior valorização imobiliária de Rio Preto, uma obra de arte já faz parte do novo cenário do empreendedorismo de Rio Preto. Navarro Building. Térreo com Mega Store, espaços para agência bancária e restaurante e cafeteria e uma praça de convivência com mirante. Estacionamentos em subsolo, 6 elevadores, controle de acesso e climatização central. Salas versáteis do tamanho da sua expectativa. Última etapa de vendas Navarro Building. Corretores no local. A TV Rio Preto mudou muito mais. Mais entrevistas. Mais entretenimento. Mais eventos, mais festas. Muito mais informações. E também mais apoio às entidades assistenciais. Mais interação. Mais festa, mais rodeio. Aqui é a Banana Engole o Macaco. Segura essa emoção. E também mais filmes e desenhos. TV Rio Preto. Aqui somos mais Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Agora, nessa etapa, conversando com a Eni Fernandes, que é secretária dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia. A Secretaria da Mulher, como é mais conhecida, vai debater os direitos das pessoas com deficiência. Estão abertas as inscrições para a 4ª Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Rio Preto, que será realizada na segunda-feira, dia 22 de junho, a partir das 7h30, na Universidade Paulista Unip, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, sem número, no Jardim Tarraf 2. Eni, muito obrigado mais uma vez pela sua presença em nosso programa. E daí, o que é que vai ser discutido nessa questão da pessoa com deficiência? Quais são... Eu imagino
que uma pessoa com deficiência já tem problemas bastante. Se ela for uma pessoa negra e mulher, eu acho que está potencializado, estão potencializados os problemas dela. É isso mesmo? O que é que vai ser discutido neste encontro? Boa tarde, Reizinho. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde aos telespectadores da nossa TV de Rio Preto. Eu que agradeço mais uma vez poder estar falando aqui. E acima de tudo, Reizinho, dizer o seguinte, eu tenho aprendido muito, né, com essa questão das pessoas com deficiência. Aliás, a vida é um eterno aprendizado. E, Reizinho, o que eu posso dizer é o seguinte, quando se trata de uma pessoa com deficiência, ela sofre muito mais do que outras pessoas. Uma coisa é ser mulher, negra, pobre, outra coisa é ser mulher, negra ou branca, pobre, deficiente. Sem dúvida. A deficiência em si, ela provoca na pessoa... isso pela nossa própria sociedade, não pela pessoa. Mas a sociedade, ela criou uma barreira para a pessoa com deficiência, que nós estamos, nos últimos anos, aí intensificando essa luta. Melhoramos um pouquinho, Melhorou sim, mas ainda tem muito que melhorar, tem muito que fazer, né, Rizinho? Mas essas pessoas, e a gente tem feito uma luta muito nesse sentido, essas pessoas, em grande medida, viviam enclausuradas. Hoje não, hoje elas podem sair, tem dificuldade, porque um cadeirante não anda em qualquer calçada, por exemplo, né? Para citar uma pequena deficiência, não estou falando de coisas maiores, né? Uma pessoa com deficiência que usa cadeira, para ela ir num hotel, não pode ser qualquer hotel. Uma pessoa com deficiência que é surdo, ele não tem como se comunicar, por exemplo, numa consulta médica, porque o médico não sabe falar em Libras e não tem um intérprete com eles. Aliás, essa é uma luta nossa, estamos até lutando para ver se nós implementamos em Rio Preto, né, em convênio com o governo federal, uma central de Libras, onde poderia atender todos esses casos. Uma pessoa que precisasse ir no advogado, ir no fórum, numa audiência, em locais públicos, né? Particular não poderia, mas nos públicos essa pessoa poderia ser atendido com um intérprete, e muitas vezes esse intérprete, ele nem precisaria estar junto com a pessoa, poderia ser feita via os meios de comunicação que nós temos hoje na câmera, né, através da webcam. Então nós estamos lutando aqui para implantar em Rio Preto, com todas já o aval da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Só resta alguns detalhes aí que nós estamos acertando, e tenho certeza que o Dr. Valdomiro, que é muito sensível a essa causa, e trabalhou a vida inteira como médico fisiatra, né? Pois é. Trabalhou com esse público. Né? Não vai dizer não. Então, assim, as barreiras, Reizinho, são muito grandes para qualquer pessoa com deficiência. Porque às vezes quando a gente pensa só no deficiente mental. Mas não é só, o mental ele sofre muito mais, né? Porque a família tem vergonha de apresentar, tem todos, né? As famílias... Mas ainda existe esse preconceito. Hoje, graças a isso que nós estamos fazendo aqui, a divulgação que os meios de comunicação têm feito, né? Tem levado e conscientizado as próprias situações que é apresentado muitas vezes em novelas, tal, tem levado as pessoas a terem uma outra consciência de que uma pessoa com deficiência, se dada condições para ela, se a sociedade desse essas condições, né, fosse criada na nossa sociedade, mecanismo de que essas pessoas pudessem, por exemplo, se locomover, pudessem as escritas estarem em braille, a ter a comunicação pela língua brasileira de sinais, que é a Libras, as coisas poderiam ser iguais para qualquer um de nós. E além disso, garantir a essas pessoas também o direito à empregabilidade. Sim, né? Já tem melhorado bastante isso, mas ainda tem um problema. Justamente, tem uma lei que diz que as grandes empresas teriam que ter pelo menos 5%, né, de pessoas com deficiência. Isso, em nossa cidade, nós temos um departamento na secretaria que trabalha só isso, e tem sido, assim, muito bom, porque você não imagina a felicidade de uma pessoa com deficiência que arruma um trabalho e passa a ganhar mais que o salário mínimo. Pois né? Então, assim, são coisas assim, como quando eu disse no início, que é um trabalho que me alegra muito, porque eu pude aprender um outro lado da vida que eu não imaginava e não conhecia, né? Como a grande maioria de nós brasileiros, né? Não conhecia. Tanto é que a sociedade ela é feita para nós que temos
a nossa audição perfeita, Isso. os nossos membros, né? Podemos caminhar, enfim, né? Erguer o pé. Eu estou com problema na coluna, então estou sentindo como é difícil, por exemplo, algumas coisas você não poder fazer. Então, a tendência no Brasil hoje, as estatísticas dizem que são 14% da população tem algum tipo de deficiência, e a tendência é esse número aumentar, porque à medida que a gente vai envelhecendo, por exemplo, eu tenho um problema na coluna hoje. Isso, esses problemas vão se potencializando. Potencializando, e amanhã pode ser que eu tenha que depender de uma cadeira de rodas, ou de uma bengala, ou de algum instrumento que me possibilite caminhar. Então, assim, nós temos que trabalhar essa questão, e essa conferência é muito importante. Nós estamos aqui, agradecemos mais uma vez a sua disposição em nos trazer aqui para estar falando. Ela é fundamental porque ela vai fazer o quê? Ela vai avaliar os últimos anos, né, de implantação do chamado Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, para que haja mobilidade para essas pessoas. Nós vamos fazer um balanço das políticas implantadas até agora e vamos, fazendo essa avaliação, propor mudança nas políticas que são implantadas, que eu diria ainda são pequenas, são poucas, mas o mais importante é que o passo está dado, né? Sem dúvida. Rio Preto nós temos uma secretaria, o que poucas cidades têm, e temos um conselho ativo, que é muito importante, inclusive o organizador, né, juntamente com a secretaria, dessa 4ª conferência, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é presidida pela Daniela, que tem sido aí uma grande parceira, assim como outras entidades, né? Ela é da Alma Autista, mas tem o Renascer, a PAI, o CAD, que é o Clube dos Atletas, dos Amigos dos Atletas, presidido pelo nosso querido Jatobá. Enfim, tem várias, o Instituto dos Surdos, né? Dos Cegos, aliás, né? Organizações dos surdos, enfim, acho que a pastoral dos surdos, da Diocese de Rio Preto. Enfim, tem muita gente envolvida, trabalhando para que o povo de Rio Preto, a população de Rio Preto que tem algum tipo de deficiência, seja tratado com dignidade, e que todos nós precisamos ter e lutamos para ter, né? Eni, então a 4ª Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Rio Preto acontece na segunda-feira, não é isso? E as inscrições devem ser feitas até hoje, é isso? Sim. Hoje ou amanhã? Mas eventualmente hoje. É hoje, 19. E aí, como é que é isso? As pessoas, como amanhã é que 20. Não, hoje é 18. Amanhã é 19. Então até amanhã. Isso. Até amanhã. As pessoas podem fazer pelo site, né? Ou diretamente pelos telefones na secretaria. Ele poderá ter informações no 3222 2041. 3222 2041. As pessoas eu ia falar o endereço do site aqui, mas eu estou vendo um endereço tão complicado. Muito complicado, por isso que eu não falei. Pelo telefone acho que vai ser mais fácil para a pessoa se informar. A pessoa que não tiver... Entra no site da prefeitura, com certeza vai ter também as informações, mas liga no 3222 2041, que ele vai ter todas as informações. O encontro começa de manhã e vai até por volta de 14 horas. Então não é uma coisa muito longa, até porque também uma pessoa para ficar sentada muito tempo, né? Qualquer um de nós é difícil, né? Uma pessoa com deficiência também é mais difícil. É muito mais difícil. E quem pode participar? Todo mundo? Todo mundo. Eu esqueci de falar de uma sejam entidade. Sejam deficientes ou não. Pode participar, porque, Reizinho, uma coisa que eu sempre pensei, mas hoje eu tenho assim muita certeza, é de que as lutas por direitos é uma luta de todos. A luta do negro não é uma coisa de negro, é coisa de vocês brancos também. A luta pela promoção da igualdade de gênero entre homens e mulheres é coisa nossa, de todos nós. A luta da pessoa com deficiência é coisa de todos nós. Então, por isso que as conferências... esses momentos todos de reflexão não pode ser feito só pela categoria. É claro que a categoria é fundamental, porque é ela que vive e sofre os problemas. Mas as pessoas
de bem, para mim, essas são, porque tem gente que fala pessoa de bem é aquela que tem bens, né? Não, pessoa de bem é aquela que tem um coração muito grande, que está disposto a abraçar a humanidade e querer que todos nós tenhamos e esses eventos não podem ser segregados só as pessoas que têm os problemas, claro que não, né? Justamente, eu queria até falar de uma entidade que eu conheço já há algum tempo, desde que eu fui vereadora, mas que hoje eu tenho uma relação mais próxima e que, assim, mostra pra gente o quanto é necessário a gente estar unido buscando a dignidade das pessoas, é a Associação dos Ostomizados. Não sei se os ouvintes têm consciência, mas ostomizado é aquela pessoa que às vezes faz uma cirurgia e ele precisa de uma bolsinha. E hoje essas bolsinhas são tão modernas que você não percebe mais, né? São pequenas. Então, antigamente era uma bolsa grande, as pessoas deixavam, hoje não, uma bolsinha, né? E às vezes a pessoa tem uma deficiência, ela chega no ônibus, mostra a carteirinha, vai sentar, aliás, numa cadeira e a pessoa não vê, né? E acha que essa pessoa está abusando do seu direito. E é uma deficiência, Reizinho, que exige cuidados. Embora essa bolsinha seja pequena, mas exige limpeza, exige um banheiro especial. Quer dizer, tudo isso a gente vai aprendendo e vai fazendo com que a sociedade entenda que é necessário que em todos os locais tenha um banheiro, porque as pessoas ostomizadas também crescem. Cresce o número das pessoas ostomizadas. Por exemplo, alguém que tem um câncer de intestino. Claro. Ela pode ter a necessidade de usar essa bolsinha. Essas pessoas já estão representadas, então, também por uma associação aqui em aqui em Rio Preto, a Associação dos Ostomizados, que é presidida pela Cionéia, uma grande mulher também, que vem aí fazendo um trabalho fantástico na área das pessoas com essa necessidade de usar esse aparelho. Tá certo. Então a programação da conferência começa às 7h30 com o credenciamento lá na Unip. Café. Unip todo mundo sabe onde é. Lá no final da Juscelino Kubitschek. Prosseguimento da Badia Bacite. Prosseguimento da Badia, exatamente. Vai ter um cafezinho logo cedo, que bom, né? Às 8h30 uma cerimônia de abertura, composição da mesa. 8h50 uma apresentação de Mimo Clown com a cadeirante Viviane Souza de Lima. Você sabe o que é isso? Vamos explicar o que é. É uma dança muito legal, viu? Eu, como já disse, né, assim, me emociona muito quando eu vejo um cadeirante fazer uma coisa, algumas atividades. Essa atividade normalmente é o pessoal do Renascer, né? Eles têm um professor que ensina a dança para essas pessoas. Para os cadeirantes. Cadeirantes, e a expressão que um cadeirante demonstra quando dança é algo assim que eleva a gente a um plano muito superior do que nós estamos. E isso vai ter ali... Muito bonito, vale a pena, só por isso vale a pena a conferência. Sem dúvida. Às 9h15 vai haver uma palestra, o desafio na implementação das políticas da pessoa com deficiência, a transversalidade como radicalidade nos direitos humanos, com Lília Cristina de Castro Rossi, fisioterapeuta, é isso? Daqui de Rio Preto. Aqui em Rio Preto tem um serviço muito bom, né, na rede pública de atendimento às pessoas com deficiência. E nossa secretaria tem tido aí uma interligação, né, com esse trabalho que ajuda no que as pessoas com deficiência, por exemplo. Eu me lembro que no final do ano passado, o ano retrasado, o Ministério da Saúde encaminhou aí cerca de 50 cadeiras motorizadas. Raramente uma pessoa em Rio Preto tinha uma cadeira motorizada, e várias hoje têm, pode andar. E quem não tem, esse centro de reabilitação proporciona, né, da Secretaria de Saúde. Isso deve fazer uma grande diferença na qualidade de vida dessa pessoa, né? A possibilidade de ter uma cadeira mais moderna, porque nem todos podem usar cadeira motorizada, né? Não é feito todo um estudo para ver quem precisa e quem não precisa, porque às vezes o fato dele é necessário que ele movimente, né? Já é um exercício. Então, um exercício. Então, é feito um estudo, né, para que essa pessoa possa ou não usar a cadeira. Tá certo. Mas tem tido, pelo menos algum tempo aí, nós, junto com a Secretaria de Saúde, fizemos essas entregas, né?
que o Ministério da Saúde encaminhou. Aí a programação continua com a formação de grupos, depois vai ter um almoço, apresentação de propostas, eleição dos delegados, é uma coisa mais interna das pessoas envolvidas com isso, mas estou vendo que é tudo uma programação de coisas muito importantes para o futuro aí, né? Para o futuro imediato dessa. Com certeza. E esses delegados, Reizinho, qual é a função deles? Eles vão ser eleitos e eleitas para uma conferência estadual, que por sua vez vai tirar outros delegados que vão para uma conferência nacional das pessoas com deficiência. Imagina o que é isso, né? Gente do Brasil inteiro reunindo, propondo, discutindo. Inclusive, uma das coisas que é pauta, né, que você já leu aí, é os serviços, né? Por exemplo, nós temos uma secretaria recentemente implantada em 2011, 2009, o 2010, foi assim que o Dr. Valdomiro entrou, da pessoa com deficiência. Então é um órgão muito novo. Às vezes eu recebo visita, né, dessas instituições que eu falei, e eles vêm com demandas assim muito justas, mas que eu não posso atender porque a gente ainda não tem. E eu espero que com essas conferências nós evoluamos. Nós não temos ainda os aparatos necessários, nem a estrutura necessária para fazer atender todas essas demandas, as demandas dele. Mas devagarzinho, por exemplo, quando eu entrei, nós não tínhamos um departamento funcionando. Hoje tem, com precariedade, é claro. Mas já temos um departamento que funciona. Se amanhã a gente sair de lá, vai ficar, né? Quem vier com certeza vai melhorar. Então, assim, é um trabalho assim que me deixa muito feliz, né? E eu tenho falado sempre isso em público. E falei da última vez aqui, me lembro bem que nós até nos estendemos, mas eu sou muito grata ao Dr. Valdomiro por essa confiança de me dar essa possibilidade de fazer esse trabalho com as pessoas com deficiência, com as mulheres e com os negros, que é o nosso centro lá também, né? Então eu fico muito feliz porque tem sido um momento de extremo crescimento para mim. E acho que a gente tem trabalhado na perspectiva de melhorar esses trabalhos. Bacana, Eni, queria agradecer muito a sua presença. Prosa boa é assim mesmo, o tempo passa logo, a gente tem que ir embora. Obrigado pela sua presença, sucesso na conferência e volte sempre para a gente continuar conversando sobre assuntos tão importantes quanto esse que a gente conversou hoje aqui, tá bom? É só você ligar que eu estou sempre à disposição, porque eu adoro vir aqui, né? Porque é uma conversa muito legal, né? Então, eu agradeço mais uma vez a você, aos telespectadores, aos produtores do programa, por a gente estar podendo aqui bater esse papo. Estou sempre à disposição para falar e até para ser questionada. Muito obrigada. Obrigado a você, Eni. Deixa eu registrar aqui algumas cidades brasileiras nas quais a gente registrou acesso ao nosso programa de hoje através da internet. Além de Rio Preto, essa entrevista com a Eni, por exemplo, foi vista em Manaus, em cidades da região como Fernandópolis, em São Paulo, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, Belo Horizonte, Catanduva, Votuporanga, Mirassol, entre outras. E fora do Brasil, em países, alguns deles muito frequentes, viu? Todo dia tem acesso de alguns desses países vendo o nosso programa aqui, entre eles São Tomé e Príncipe, Estados Unidos, o Reino Unido, Austrália, Canadá, Chile, Itália e Japão, entre outros. A internet proporciona essa quebra de fronteiras absolutamente geral. Só não foi bom falar do Chile agora, né? O Chile não precisava ter falado. Falando hoje. A Eni, como torcedora de futebol, ela deve estar absolutamente decepcionada com o que vimos ontem à noite na televisão. Obrigado. Mas a vida é assim. Obrigado, viu, Eni? Um abraço. E obrigado a você que nos acompanhou em casa. E mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.